Bonzinho igual sozinho. Sabe aquele cara que faz tudo pelos outros, que nunca reclama, que sempre está disponível? Aquele que vive tentando agradar todo mundo. Pois é. Esse cara provavelmente está sozinho agora. E não é por acaso. A verdade é que pessoas bonzinhas demais não são realmente boas. Elas são estratégicas. E esse jogo sempre acaba mal. No livro No More Mr. Nice Guy, Dr. Robert Glover apresenta o conceito de Nice Guy, um padrão de comportamento masculino baseado em buscar aprovação constante e esconder quem você realmente é. Como o livro foi originalmente escrito em inglês, vou usar o termo cara bonzinho daqui pra frente para facilitar o entendimento. E acredite, ser um cara bonzinho não tem nada a ver com ser uma pessoa boa de verdade. Deixa eu te contar uma história perturbadora. Em Metamorfose, Kafka nos apresenta Gregor Samsa, um homem que acorda transformado num inseto gigante. Mas o verdadeiro horror não é a transformação física. É como sua família reage. Enquanto Gregor sustentava a casa, ele era amado, respeitado, admirado. Mas no momento em que não pôde mais prover, no momento em que precisou de ajuda, tudo mudou. Primeiro veio o isolamento. Depois o nojo. Por fim, a violência. O pai dele atira uma maçã que fica cravada nas costas de Gregor, a ferida que eventualmente o mata. E quando ele morre? A família respira aliviada e segue em frente como se nada tivesse acontecido. Brutal, não é? Mas aqui está o ponto que ninguém percebe: Gregor construiu essa dinâmica. Ele baseou toda sua identidade em ser o provedor, em ser necessário, em ser o bonzinho que resolve tudo. E quando não pôde mais desempenhar esse papel, ele não tinha mais nada. Nem ele sabia quem era sem isso. Isso é exatamente o que Glover chama de síndrome do cara bonzinho. O cara bonzinho não é genuinamente bom. Ele opera através de contratos secretos: se eu for legal com você, você vai me amar. Se eu sacrificar minhas necessidades, você vai satisfazer as minhas. Mas esse contrato? Ele nunca assinou. Você inventou sozinho. Conheci um cara há alguns anos. Chamava Marco. Ele fazia absolutamente tudo pela namorada. Acordava cedo para fazer café da manhã para ela. Cancelava compromissos quando ela pedia. Trabalhava horas extras para pagar jantares caros que ela queria. Engolia desaforos da família dela sem reclamar. Ele achava que estava sendo um bom parceiro. Achava que estava investindo no relacionamento. Um dia, chegou em casa mais cedo e encontrou ela na cama com outro cara. Sabe o que ela disse quando ele confrontou? Você nunca me emocionava. Era tudo tão previsível. Marco não conseguia entender. Ele tinha feito tudo certo, não é? Tinha sido o namorado perfeito. Mas esse era exatamente o problema. Ele não era uma pessoa. Era um serviço. E quando você se torna um serviço, as pessoas param de te valorizar e começam a te usar. E quando as outras pessoas não cumprem a parte delas, porque nem sabiam que existia um acordo, você fica ressentido, amargurado, furioso. Gregor passou por exatamente isso. Primeiro tentou se esconder, ser discreto, não incomodar. Quando isso não funcionou, ficou rebelde, confrontador. E no final, desistiu completamente. Parou de comer, de se mover, apenas esperou pela morte. Esse é o ciclo do cara bonzinho: repressão, autocomiseração, explosão, desespero. Marco passou meses destruído. Mas não só pela traição. Pelo fato de que ele tinha apagado completamente quem ele era. Seus hobbies, seus amigos, suas opiniões, tudo sacrificado no altar de ser o namorado bonzinho.
E no final, ela o trocou por alguém que simplesmente existia sem pedir desculpas por isso. Então por que pessoas assim sempre terminam sozinhas? Porque elas atraem exatamente o tipo errado de pessoa. Se você não tem limites, você atrai quem não respeita limites. Se você esconde quem realmente é, você atrai quem ama uma versão falsa de você. Se você faz tudo pelos outros esperando algo em troca, você atrai manipuladores que vão explorar isso. É um ímã para relacionamentos tóxicos. E tem mais, o cara bonzinho vive apavorado com solidão e rejeição. Mas é justamente esse medo que causa a solidão e a rejeição. Porque ninguém quer estar com alguém desesperado por aprovação. Ninguém quer carregar o peso emocional de ser responsável pela felicidade de outra pessoa. Kafka mostra isso brilhantemente, e a família de Gregor não sentia apenas nojo da aparência dele. Sentiam nojo do que ele representava: dependência, vulnerabilidade, a lembrança de que a vida pode desmoronar a qualquer momento. E eles o abandonaram por isso. O cara bonzinho faz o mesmo consigo mesmo. Ele abandona suas próprias necessidades, seus próprios desejos, sua própria identidade. Tudo em nome de ser amado. Mas você não pode ser amado se ninguém sabe quem você realmente é. A ironia cruel é que enquanto o cara bonzinho está ocupado tentando ser perfeito, tentando não incomodar, tentando agradar, ele está construindo uma prisão. Assim como Gregor foi trancado no quarto, o cara bonzinho se tranca em papéis que não lhe servem. E a chave para sair está com você o tempo todo. Você precisa parar de viver pelos outros. Parar de buscar validação externa como um viciado busca a próxima dose. Parar de esconder quem você é por medo de não ser aceito. Porque enquanto você fizer isso, vai continuar sozinho. Rodeado de gente, talvez. Mais profundamente, devastadoramente sozinho. Gregor morreu sozinho naquele quarto. Mas a verdade é que ele já estava sozinho muito antes de se transformar. Porque ele nunca permitiu que ninguém conhecesse o verdadeiro Gregor. Apenas o Gregor útil. O Gregor provedor. O Gregor bonzinho. E quando isso acabou, não sobrou nada. Não deixe isso acontecer com você. Ser vulnerável dá medo. Ter necessidades dá medo. Estabelecer limites dá medo. Mas sabe o que dá mais medo ainda? Acordar um dia e perceber que você passou a vida inteira sendo quem os outros queriam que você fosse. E agora, quando finalmente precisa de alguém, não há ninguém lá. Porque bonzinho demais não atrai ninguém bom. Só atrai solidão.